Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7, 8, 13 e 14, onde está escrito: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Meus queridos irmãos, amadas irmãs, o Senhor Jesus, quando anunciou estas palavras, ele já estava no final do seu ministério, já tinha praticamente cumprida toda a sua missão e cumprindo com sucesso absoluto a sua missão. Agora ele anunciava para os seus apóstolos um novo tempo, um novo momento. Ele falava, se você ler a partir do capítulo 14, a respeito da sua partida, da sua saída do planeta Terra. Já era dada por certo a sua morte em prol da humanidade. Como diz a palavra de Deus, ele veio como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e foi sacrificado ali na cruz do Calvário para nos comprar e nos redimir com o seu precioso sangue. E quando ele falava a respeito da sua partida, percebeu que os apóstolos estavam tristes, cabisbaixos, desanimados. Provavelmente se passava no coração de cada um deles a seguinte indagação: e depois que Jesus morrer, o que vai ser de nós? Durante aproximadamente 3 anos e meio, o meio nazareno fez uma amizade muito grande com seus apóstolos. Ganhou, cativou a amizade do grupo que o seguia. Criou um vínculo de confiança muito grande com seus apóstolos e discípulos. Havia amor fraternal, amor ágape entre Jesus e os seus apóstolos. Mas era necessário se cumprir aquilo que já estava escrito, previsto, pré-ordenado na presciência de Deus a respeito da morte de Cristo Jesus, para reconciliar-nos com Deus, até que ele foi à cruz do Calvário. Mas antes, ele trazia esta mensagem para os seus apóstolos, como quem dizendo: olha, vocês não vão ficar órfãos, vocês não irão
ficar desamparados. Eu não vou abandonar vocês. Eu vou fazer o seguinte. Aí é o que ele diz aqui, olha. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Antes mesmo do nascimento do Senhor Jesus, já haviam muitas profecias no Velho Testamento falando a respeito da dispensação do Espírito Santo de Deus. E eu citaria aqui Joel capítulo 2, o versículo 28 e 29, que você pode ler na sua palavra. A promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Era sobre isso que o Senhor Jesus anunciava para os seus apóstolos. A vinda do Consolador. Imaginem a tristeza que estava no coração dos apóstolos. Imagine a amargura na alma de cada um deles com a partida do Mestre amado. Eles seriam tomados por uma tristeza insuportável. Eis a razão porque Jesus falou sobre o Consolador, o amigo fiel que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, nós somos muito fracos, porque quando nós estamos passando um problema ou uma dificuldade, seja nós mesmos ou alguém da família, e estamos tristes, cabisbaixos, angustiados, geralmente procuramos alguém, um parente, um amigo, uma amiga, para desabafar, para contar. Não há nada de errado nisso, é bom, mas o certo, o correto é nós derramarmos as nossas lágrimas diante do Espírito Santo de Deus. Ele que é o nosso Consolador. E essa palavra quer dizer aquele que se põe ao lado e dá o seu ombro amigo, para que venhamos a reclinar a nossa cabeça em seu ombro e receber uma palavra de ânimo, de encorajamento e de conforto. É esse amigo que eu vejo na pessoa do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Então lembre dessa mensagem bíblica nessa noite, quando você estiver triste, angustiado, alguém te desprezando, alguém menosprezando você, alguém te acusando, alguém te praguejando, desejando o teu mal. Quando chegar a dor, quando chegar a provação, quando chegar a tentação, quando vier a luta, quando surgir a contrariedade, quando as portas se fecharem para você, quando alguém não quiser abrir uma janela para você, lembra deste amigo Consolador, o Espírito Santo de Deus. E como teu Consolador, ele vai limpar dos teus olhos todas as lágrimas, porque o Consolador tem esse papel: limpar dos nossos olhos toda lágrima e dar motivos outros para nos alegrar na sua presença. Oh, como é bom ter esse amigo no nosso dia a dia. Glória a Deus. Conhecendo a nossa história, Aleluia. Conhecendo as nossas dores, as nossas decepções,
as incompreensões que nós passamos, até mesmo de pessoas que nós não esperamos, de pessoas que nós amamos, de pessoas que nós consideramos, de pessoas que nós respeitamos muito, mas muitas vezes não nos entende, não nos compreende, nos machuca o coração, dilacera a nossa alma com uma palavra, com uma mensagem, com uma atitude. Aí é quando nós devemos lembrar, não podemos esquecer que temos este amigo consolador. Aí o Senhor Jesus disse assim: mas quando eu for enviar-lo-ei. Eu pergunto, ele foi? Sim. Você lê em Atos capítulo 1, do versículo 9 ao 11, sobre a ascensão, quando o Senhor Jesus subiu aos céus para se assentar à destra da majestade celestial. Ele está lá! Venceu a morte, venceu o império das trevas e do mal, e se assentou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, à destra de Deus, nas maiores alturas. Glória a Deus. E em Atos capítulo 2, você vê ali do versículo 1 ao 5, ao 4, que ele cumpriu esta palavra. Ele cumpriu. Sabe por que ele cumpriu? Porque ele é fiel. Glória a Deus. Jesus é fiel com você, meu irmão. Jesus é fiel comigo. A Bíblia diz: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Ele não espera que você seja perfeito, não. Porque as realizações dele não dependem da sua santidade, depende da fidelidade dele. Ele, independentemente de nós, de nossas obras, ele é fiel por si próprio. E a prova disso é que ele disse que enviaria o Consolador. E no dia de Pentecostes, o que ele fez? Ele derramou sobre a sua igreja o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ouvimos mensagem sobre muitos assuntos na igreja. Tenho mais ou menos 35 anos neste caminho, mas poucas mensagens sobre o Espírito Santo. E eu fico durante a semana orando a Deus, pedindo a direção dele para trazer na sexta-feira aqui pão quente do céu, palavra não minha, mas palavra de Cristo Jesus, mensagem do Espírito Santo para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Então não receba como mensagem minha, não. É mensagem vinda do Espírito Santo para a nossa edificação espiritual, para que possamos ter força e vencer as lutas dos últimos dias. Aí ele diz assim: olha, muitas funções do Espírito Santo. Uma delas, muito importante, versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo, três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Olha, irmãos, pregamos a semana passada aqui sobre o dever da igreja evangelizar. A função da igreja de transmitir o Evangelho é a obrigação nossa, é um dever nosso. Mas sabe quem é que convence o mais vil pecador?
não é a minha voz bonita, não é a minha pregação eloquente, não é a sabedoria humana, não, é o Espírito Santo de Deus em nós. Estamos buscando tanta coisa nesses últimos dias, é tanto artista na igreja, artistas como cantores, pregadores, oradores, artistas, irmãos. Aqui não tem não, nós somos um povo simples, irmão Raimundo. Somos um povo humilde, numa cidade pequena. Mas vai nas capitais desse país, nas grandes metrópoles, você vê verdadeiros artistas, cantores cobrando somas altas para vir a um show e cantar 2 horas por 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, pregadores cobrando 10 mil reais para vir transmitir uma mensagem de 40 minutos, 30 minutos, influencer nas mídias sociais cobrando altos cachês como artistas gospel, ganhando dinheiro à custa da igreja de Cristo. Nós aqui somos um povo simples, que fazemos a obra de Deus por amor, por obra e graça do Espírito Santo, pedindo sempre a Deus: Espírito Santo nos usa. Louvado seja Deus. Mas é o poder, é a influência, é o Espírito Santo quem convence o mais vil pecador. Depois que eu me converti, eu fiquei pensando, eu não tinha jamais oportunidade, chance por mim mesmo de me tornar um servo de Deus. Não. Eu sei que aconteceu com você também. Você parar assim: mas por que eu estou na igreja? Por que eu estou nesse caminho? O que aconteceu? Foi o Espírito Santo quem nos convenceu. Então não há nada perdido, não tem nada perdido. Aquela pessoa que a gente olha assim, imagina: tem jeito não, tem sim. Faz a tua parte, prega o Evangelho para aquele teu familiar que está sempre com o coração dilajeiro, aquele teu amigo, aquela tua amiga que confronta com você, continua pregando o Evangelho. Um dia chegaram para mim e disseram assim: Nando está fazendo parte de uma religião tal. O que é que você me diz? Eu digo que ele está procurando Jesus. Ele vai encontrar o Senhor Jesus. E outro dia eu disse a ele, não foi? Romano, vou dar minha alma como eu conheci. Estava procurando. E assim com muitos irmãos. A gente não entende. A gente muitas vezes, por exemplo, a gente discrimina a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu falava isso quarta-feira lá na igreja Assembleia de Deus. E eu conheci muitas pessoas na capital de João Pessoa que entraram pela porta chamada Igreja Universal do Reino de Deus, passaram um tempo lá, depois foram para a Assembleia de Deus, hoje são pastores, irmãs missionárias, dirigentes de oração. Então o Espírito Santo tem a sua maneira de convencer as pessoas, mostrar a pecaminosidade do ser humano, mostrar a justiça que foi toda a obra remitiva, salvífica de Cristo Jesus em prol da humanidade, mostrar também que haverá juízo para aqueles que não se converterem, que não nascerem de novo. Esse é um papel do Espírito Santo. Agora ele se utiliza da nossa voz. Nós somos instrumentos do Espírito Santo de Deus aqui na terra. E o texto diz: mas quando ele vier, o Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade. Aqui um outro papel do Espírito Santo de Deus. Aí é com respeito a nós. Primeiro, ele convence o pecador do que aconteceu comigo e com você. Aquele trabalho que só o Espírito Santo faz, que é o novo nascimento, que é a regeneração espiritual, que é a transformação de vida. Ele fez, trouxe você para este caminho da verdade, da luz e do Evangelho. Aí ele passa a te guiar. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que? O que há de vir. Os mensageiros do Espírito Santo, irmão, são profetas de Deus. E o que eu tenho ouvido de homens de Deus, de mulheres de Deus, de servos de Deus, anunciando o que está para acontecer, se o mundo soubesse, todo mundo se converteria ao reino de Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo, ele vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo tem revelado coisas a respeito do Brasil. Geralmente, quando acontece grandes catástrofes em algum país, antes de acontecer, Deus usa os seus profetas e anuncia, e fala, e alerta. Glória a Deus. Se o povo se converter, Deus toma uma atitude diferente e preserva. Se não se converter, a profecia se cumpre. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos, os seus mistérios aos seus servos, aos seus profetas. E como instrumentos do Espírito Santo, nestes últimos dias, nós não temos que ter medo de nada, nem de ninguém, mas sempre anunciar a palavra de Deus, o Evangelho, com liberdade, com ousadia, com autoridade. Glória a Deus. Porque Deus está alertando a nação brasileira. Eu vi um mensageiro de Deus falando, e a data sobre aquela catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vocês sabem o que aconteceu. Casas inteiras inundadas, ruas, cidade inteira. Uma cidade de Mussul, no Rio Grande do Sul, outras cidades, mais de 3.000 famílias sem os lares, sem casas. E 1 ano e 2 meses aproximadamente antes daquilo acontecer, Deus falou lá, bradou naquele estado, pedindo, alertando para o povo se arrepender. Não houve mudança, Deus permitiu, porque quem manda em cima do céu e embaixo na terra é Ele. Então é Ele que anuncia as coisas que hão de vir. Eu acompanho as mídias sociais e nunca vi tanto mensageiro de Deus falando a respeito do livro do Apocalipse, que é um livro escatológico, que fala sobre as coisas que hão de vir, que hão de acontecer brevemente. E é o Espírito Santo que usa os seus servos, os seus instrumentos, para anunciar à humanidade as coisas que hão de
as coisas que hão de acontecer. Versículo 14. Jesus falando, aqui não é palavra de homem não, que não é palavra do evangelista Francisco Amancio não, foi Jesus quem falou, mensagem do próprio Cristo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Aleluia. Mais uma função do Espírito Santo, sabe qual é? Glorificar a Cristo, exaltar a Cristo. Por isso que você vê pouca mensagem sobre o Espírito Santo, porque a função dele é glorificar a Cristo. A Bíblia diz que ninguém invocará o nome do Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Alguém aqui ouve uma palavra, um louvor e diz assim, glória a Deus. E alguém diz assim, por que fulano está dando glória a Deus? É porque o Espírito Santo está nele, é porque o Espírito Santo está nela. Porque não é obra de carne não, glorificar, olha aqui Jesus falando, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Glória a Deus. Eu duvido que alguém cheio do Espírito Santo fique calado. Para não manifestar glórias ao nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui é um ensaio que nós fazemos. Lá no céu vai ser glória a Deus e aleluia o tempo todo. Se você não aguentar aqui, como é que vai aguentar lá no céu? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Mas eu quero finalizar essa mensagem com 3 versículos em Gálatas capítulo 5. Como é que nós sabemos se alguém tem o Espírito Santo de Deus? Uma pergunta muito importante. Como é que nós sabemos se alguém vive pelo Espírito Santo de Deus? Como é que nós sabemos se alguém anda pelo Espírito Santo de Deus? A resposta está na Bíblia Sagrada. Aí eu te convido a ler, Gálatas capítulo 5, versículo 16. O que diz? Diz assim, olha, digo porém, andai em espírito, espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus. Digo porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, ou uma coisa ou outra. Ou o ser humano anda pelo Espírito Santo de Deus, ou cumprindo os desejos da carnalidade, as concupiscências da carne. Glória a Deus. Versículo 25. Se vivemos no Espírito Santo de Deus, andemos também no mesmo Espírito. Vou repetir a mesma pergunta. Como é que nós sabemos se alguém vive pelo Espírito Santo de Deus ou anda pelo Espírito Santo de Deus? Versículo de número 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito Santo de Deus é
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia. Quem dá esses frutos vive e anda pelo Espírito Santo de Deus. O irmão Neném gosta de falar sobre isso. Não só falar, mas fazer ação. Glória a Deus. E uma prova de que o crente tem o Espírito Santo é quando ele tem esses frutos na sua vida. É amoroso, até mesmo com aqueles que lhe desejam mal, que falam mal de você, que te maltratam, que te perseguem, mas é amoroso, não é vingativo, é perdoador, é compreensível, entende o seu semelhante, sabe que muitas vezes alguém que se levanta contra nós não é a própria pessoa, é o inimigo que está usando tal pessoa para nos perseguir. É uma pessoa que tem gozo na alma e fala sobre alegria. Alegria, irmãos. O crente tem que ser alegre, feliz. Sabe por quê? Porque Deus dá mais do que motivo para nós vivermos alegre. É uma pessoa que tem paz. Não vive fazendo guerra com um e com o outro, não. Pelo contrário, ele busca a reconciliação. Porque tem paz na sua alma e no seu espírito. Então que nós possamos meditar neste ensinamento da palavra de Deus. Vou dizer para os irmãos e as irmãs aqui, que estão sempre conosco, aqui nas sextas-feiras, e eu agradeço muito a quem vem para nos ouvir. Agradeço a atenção de todos vocês que estão sempre aqui conosco nas sextas-feiras. Mas sabe quem mais tem aprendido? Euzinho, sou eu mesmo quem mais tenho aprendido com o Espírito Santo do nosso Deus. Que o Espírito Santo possa nos ensinar cada vez mais a fazer a vontade do nosso Deus e não a nossa própria vontade. Quando diz que Ele é o nosso guia, é que nós devemos entregar o nosso caminho a Ele, o nosso destino, permitir que Ele dirija os nossos passos. Amém?